Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Queridos irmãos e irmãs, com alegria nos reunimos aqui, no Santuário Basílica Matriz de Campinas, Casa de Deus, também este santuário dedicado à Virgem Maria, nosso perpétuo socorro. Hoje, domingo, dia do Senhor, queremos acolher a força de Deus em Cristo Jesus, na palavra e também na Eucaristia. Hoje o Cristo nos fala do maior mandamento. Ele é procurado pelos fariseus, estando ali em Jerusalém, no templo, e é procurado com a seguinte pergunta: qual é o maior mandamento da lei? Para nós hoje, isso é muito simples de ser equacionado, resolvido, uma vez que temos os 10 mandamentos e aprendemos do Cristo quais são os 2 maiores. Eles, porém, perguntaram qual o maior. É válido ressaltar que naquele tempo, para além dos 10 mandamentos, que nós precisamos saber e praticar, eles tinham 613 leis, que se desdobraram dos 10 mandamentos. Agora, imagine você, tem muito cristão que não sabe nem os 10 mandamentos, quiçá 613 prescrições. Ainda bem que isso não acontece aqui, é só lá no sul da Patagônia, né? Graças a Deus. Mas assim, para dizer, em meio a tanta coisa, em tanta lei, em tanto pormenor, por vezes eles ficavam perdidos e queriam testar a sabedoria de Jesus. Qual que é o maior então? Vamos ver se ele sabe mesmo. Já que ele fez calar os saduceus, vamos prová-lo, vamos vencê-lo, vamos ver se ele vai dar conta. E Cristo apontou não só para o maior, mas para os 2 maiores. Numa hierarquia, o primeiro, amar a Deus de todo o coração, e o segundo, que se desdobra desse, amar o próximo como a si mesmo. Cristo não falou apenas assim, amar a Deus e amar o próximo, não. Amar a Deus com toda a força do entendimento, do coração, com todo o empenho da alma, portanto, por inteiro. Há uma grande diferença entre falar assim, eu amo a Deus, e pronto. Agora, eu me empenho com todo o meu esforço diário na minha luta em meio aos sofrimentos e provações para amar a Deus. Eu me empenho de verdade, por exemplo, para testemunhar o meu amor ao Senhor, na minha relação diária com Ele na oração. Estou com preguiça de rezar, não tenho tempo para Deus, mas para as redes sociais eu tenho, né? Cuidado, hein? Que amor é esse? Que amor é esse? Não tenho tempo sequer de participar de uma missa dominical. Será que não tem mesmo? Ou as prioridades são outras? Então, não basta dizer assim, eu amo a Deus, mas não me comprometo com Ele, não me esforço para viver a minha fé, e principalmente não traduzo isso na minha vida de relação com o irmão. Então isso é balela, é papo furado. Como dizem, conversa para boi dormir. Já nos disse São João, se eu falo que amo a Deus, mas eu não amo o meu irmão, eu sou mentiroso. Eu sou mentiroso, como dizia Cristo a respeito daqueles que se achavam entendedores de tudo, mas não queriam praticar a lei da palavra e do amor. Hipócritas, hipócritas. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, Cristo manifesta de forma sábia a essência da vida cristã. Amar a Deus sobretudo e depois o próximo. Por que existe esta lógica? Por que não é o contrário? Amar o próximo e depois a Deus? Porque se fizermos isso, a última opção, nós vamos meter os pés pelas mãos. Amar o próximo, eu posso fazê-lo e devo fazê-lo. Mas se não há um ordenamento do meu amor primeiro dado a Deus, eu posso colocar essa construção a perder, porque ela está sem o fundamento que é o Senhor. É como a casa na areia.
Então quando o outro não me ama, não corresponde ao meu amor, tudo vem ruindo, a casa desmorona. Agora, quando eu coloco o Senhor como fundamento, tudo faz sentido, porque Ele primeiro me amou quando eu era ainda pecador. Ou seja, nós não merecíamos de modo algum o amor de Deus para conosco. E olhem só o que Ele fez. Não ficou apenas em palavras, eu amo você, você aí e eu de cá. Não, a gente é chamado a olhar para a cruz. Ali está a maior prova de amor, dar a vida pelos seus, mesmo quando éramos pecadores, não merecedores. Cristo se antecipou e manifestou esse amor extremo, que traduziu-se em concretude, vida real de entrega, de doação. Não foi só palavrinha bonita, não foi só coraçãozinho saindo da cabeça dele assim, que gracinha, que beleza, não. Muito mais do que isso. Um amor compromisso, um amor que se traduziu de fato e de verdade no bem do próximo. E sobre isso nos fala a primeira leitura do livro do Êxodo. Lá no Antigo Testamento, o Senhor nos dá uma prova muito concreta do que significa este amor, traduzido na relação com o irmão. Diz o livro do Êxodo, lá no versículo 20, primeira leitura de hoje: não oprimas nem maltrates o estrangeiro. Depois do versículo 21, não façais mal algum, nem à viúva, nem ao órfão. Isto porque naquele tempo eram estes os mais sofredores. Os mais sofredores. E Deus olhou para eles, dizendo assim: se alguém levantar a mão contra estes, que gritam por mim, e eu ouço o clamor deles, eu os matarei à espada, quem agir contra estes pequeninos. Entenda bem, fala dos estrangeiros, da viúva, do órfão. Muita gente pode pensar assim, pegando de forma fundamentalista essa leitura, ao pé da letra. Bom, se eu cuido bem do estrangeiro, da viúva e do órfão, maravilha, então o restante das pessoas eu posso descer a lenha, fazer o mal, aprontar todas, castigar, explorar, maltratar. Não. É um exemplo para que nós possamos aplicar para o hoje da história. Naquele tempo, a viúva e o órfão não tinham o apoio de ninguém. Não tinha, por exemplo, nenhum benefício social. A viúva, se não tinha filhos, ela sofria mais ainda. Passava pela pobreza, pela miséria. Da mesma forma, o estrangeiro, que não era amparado por nenhuma lei de então. Então, a palavra do Senhor dizendo, forte ao coração, amor que se traduz no bem feito para o próximo. Onde na sua vida você precisa e deve manifestar este amor a Deus na relação com o outro? Talvez, quem sabe, você precise investir mais no amor, compromisso, doação, entrega lá na sua família, lá na sua casa. Avalie-se. As leituras de hoje são um convite para que nós possamos fazer um bom exame de consciência e nos convertermos, porque isso também manifesta o nosso amor a Deus. Se Deus me ama e entregou a sua vida, morreu na cruz por mim, eu não posso ficar indiferente se digo que amo o Senhor. Não posso ficar indiferente a tamanho amor. Eu tenho que colocar a mão na consciência e ver onde eu preciso e devo mudar. Como é que eu sei? Olhando para Jesus. É Ele o critério para nós. A sua palavra, os seus ensinamentos, os mandamentos todos da lei de Deus. Verifica a sua vida. Você está caminhando conforme os mandamentos? São 10 apenas. Olhe para os mandamentos, olhe para a sua vida e diante de Deus peça a graça de crescer na fé. Não ficar estacionado, paralisado na vida, não, mas avançar para as águas mais profundas do amor de Deus, que nos plenifica e torna a nossa vida melhor. Não sem dificuldades, mas uma vida iluminada pelo Espírito Santo, para que com a sabedoria do Cristo possamos vencer os desafios e embates da vida, como venceu Jesus neste encontro com os fariseus.
E aí nós temos também a segunda leitura, carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele que vai falando àquela comunidade, ele que havia ali jogado a sementinha da palavra de Deus, evangelizado, e vê os frutos dessa comunidade comprometida com Jesus. Ele, dirigindo-se àquela comunidade, ele agradece. Sabeis de que maneira procedemos entre vós, para o vosso bem, proceder para promover o bem do outro, diz São Paulo. Aí ele fala assim: vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor, que maravilha, acolhendo a palavra com alegria do Espírito Santo. Acolher a palavra com alegria do Espírito Santo, apesar de tantas tribulações. Vejam só, havia dificuldades naquela comunidade. Muita gente pensa assim: a igreja tem dificuldade na comunidade, não vou voltar mais. Não, gente. O Senhor nunca nos prometeu que a vida de seguimento a Ele fosse um mar de rosas. Falou-nos assim: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e venha após mim. Venha após mim, porque eu vou dar o alívio, o descanso, apesar das vossas dificuldades, tribulações. Confiar no Senhor, amá-lo de todo o coração, clamando sempre em oração a luz bendita e preciosa do Espírito Santo. Aprender da Virgem Maria como colocar Cristo como centro da nossa existência, não só com palavras, mas principalmente com atitudes, com ações. Apesar das tribulações, o Espírito Santo agia ali pela palavra, portanto, corações abertos. E o que aconteceu naquela comunidade? Comunidade que recebeu o anúncio de Paulo, foi crescendo na fé, amadurecendo, e a partir da experiência que aquela comunidade teve com o Senhor, eles muito fizeram, colaboraram para que o Evangelho fosse propagado para tantos lugares, não apenas para Macedônia, para Acaia, mas por toda a parte, a vossa fé em Deus se propagou. A missão, estamos encerrando o mês missionário, e a pergunta que fica para cada um de nós é: o que estou fazendo eu para manifestar a Deus o meu amor, no compromisso com a missão da igreja, que é minha missão, porque fui batizado. Eu falava da oração diária, da frequência aos sacramentos, como a Santa Missa, também a reconciliação, a confissão dos pecados, mas também esse compromisso com a evangelização, colaborar com a missão da igreja. Se ainda não é, tornar-se dizimista, benfeitor, para poder fazer com que a palavra de Deus atinja, alcance mais corações. Eu amo a Deus, mas não quero compromisso nenhum com Jesus, não quero saber de igreja. Cuidado com estas afirmações e com esta prática que em muito se distancia daquilo que o Senhor nos ensinou. Amar a Deus como fundamento maior, esta relação vertical, olha só, a cruz, e depois a relação horizontal, os braços abertos do Cristo, a nossa relação de irmãos e irmãs, a fraternidade que deve existir entre nós. Podemos pensar diferente, mas que toda a nossa força e entendimento seja voltado para que Deus seja tudo em todos. Nos esforcemos para que isto aconteça, porque encerra o Evangelho de hoje dizendo Jesus: toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. É como que dizendo assim: toda a Sagrada Escritura, se pudesse ser resumida, todas aquelas muitas páginas, nós poderíamos sintetizar tudo nos dois primeiros mandamentos. Vejam só, o principal, Deus e o irmão. Aí alguém pode perguntar assim: amar o próximo como a si mesmo, mas eu não me amo, e aí? Aquilo que eu falava, o fundamento para que o segundo mandamento aconteça é Deus, não pode ser eu. Por isso, pedindo a graça de Deus, também faça a sua parte, se ame mais, cuide da sua saúde. Cuide, não tenha medo de cuidar da sua saúde, do bem-estar da sua família, de pensar no outro, de estender a mão.
Não viva como aquela pessoa que não faz nada por si também, não. Cuide, se alimente bem, faça um exercício físico para ficar bem na fita e também para se amar mais. E claro, isso vai traduzir muitos benefícios para você, mas não descuide também da sua vida espiritual, porque tem muita gente que cuida de tudo. Estuda muito, trabalha muito, vai para a academia, não tem nada errado nisso. O problema é quando eu só penso nisso e me esqueço da minha vida com Deus. Faço tanto para aquilo que é para mim, mas não coloco Deus em primeiro lugar. Faço tão pouco para o Senhor. Então peçamos, queridos irmãos e irmãs, a graça da conversão, para que possamos ser de fato missionários, como batizados, para ajudar o Cristo a continuar propagando o Evangelho de salvação, para que mais pessoas possam trilhar o caminho para o céu, que é Jesus, para que a luz do Senhor possa brilhar em meio a tantas trevas, tanta coisa errada que não é da vontade de Deus. Então não se omita, faça a sua parte, ame o Senhor para valer e de verdade, e também sirva o Senhor na sua relação com o próximo e também na comunidade igreja. Que nossa Mãezinha do céu derrame sobre nós, com a sua intercessão preciosa, tantas bênçãos, tantas graças, para que possamos ser libertos de todos os males que nos afastam do Senhor e possamos também nos comprometer com a palavra viva do Evangelho e deste modo receber o prêmio eterno, a alegria que vem de Deus, a salvação. Assim seja. Amém.